Olá, bom dia a você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia. No nome de Jesus te dê graça e paz. Vamos orar, mas primeiro eu quero deixar o título dessa mensagem com você. Escondido pelos homens, mas achado por Deus. Escondido pelos homens, mas achado por Deus. Vamos orar. Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado. Obrigado por este dia, obrigado pela paz que o Senhor nos dá, obrigado por esse título, por essa palavra. Seja conosco, Deus fala conosco. Eu, esta pessoa que está assistindo este vídeo, precisamos das providências, das bênçãos do Senhor, do acompanhamento do Senhor, da direção do Senhor nesse dia. Dá-nos, ó Deus, a tua graça, seja conosco e fala conosco. No nome de Jesus nós te oramos. Amém. Escondido pelos homens, mas achado por Deus. Antes de ler o texto de 1 Samuel capítulo 16, o versículo 4 e o 13, eu quero começar como terminei o vídeo ontem e não deu tempo de ler tudo, porque o vídeo então terminou, que está em Romanos, capítulo 11, versículo 33, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Nós vamos perceber que o que o apóstolo Paulo falou realmente pertence a um atributo, né? São atributos de Deus. Vamos ler então 1 Samuel capítulo 16, versículo 4 e o 13, que diz assim, o versículo 4, e Samuel fez aquilo que o Senhor falou e veio a Belém. E os anciãos do vilarejo tremeram com a sua chegada e perguntaram: vens tu pacificamente? Essa foi a pergunta que os anciãos, perturbados com a presença de Samuel, fizeram a ele. Versículo 13 diz assim: então Samuel pegou o chifre, na tua Bíblia diz o vaso, mas a tradução do hebraico é o chifre, de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos trilhar juntos, né? Do versículo 4 ao versículo 13. Ontem, na meditação, paramos no versículo 3. E que Samuel estava com muito medo de Saul matá-lo, porque Deus o mandara ungir, né, o próximo rei, o rei que Deus escolhera. Então Samuel temeu que Saul matasse. Samuel acreditou mais no poder de Saul naquele momento do que no poder de Deus para livrá-lo. Mas Deus, como ele é bondoso, como ele é rico, como lemos, em sabedoria, em conhecimento, ninguém pode sondar, né, ou dar opinião ao que Deus deve fazer. Deus então diz: Samuel, pega uma novilha e vá até Belém, porque eu escolhi dentre os filhos de Jessé o próximo rei. Eu vou te apontar e você vai ungir aquele que eu apontar. Samuel então obedece, mas faz tudo em sigilo. Pega uma ovelha, vai para Belém, e quando ele chega na cidade, nós não sabemos o que estava acontecendo em Israel naquele momento, porque no chegar Samuel, os anciãos da cidade tremeram de medo. A cidade ficou em alarme, ou ficou alarmada. E então Samuel chega e os anciãos se dirigem a ele, que eram os representantes da cidade. E creio que ali estava também, né, Jessé, o pai de Davi. E ali eles perguntam então: ei, a tua vinda foi de paz? E Samuel diz: sim, minha vinda é de paz. Eu vim para sacrificar ao Senhor. Mas eu quero que vocês participem desse sacrifício. Vocês se santifiquem e nós faremos o sacrifício. E o mesmo ele disse a Jessé: santifique você e os seus filhos, e então nós ofereceremos o sacrifício ao Senhor. Bom, eles santificaram, né? Eu estou falando sacrificar, mas santificaram. Então eles santificaram. E chegou o momento então de oferecer o sacrifício ao Senhor, aquela novilha que Samuel estava levando.
Mas quando Jessé traz seus filhos, ao chegar, Samuel olha para Eliabe, o mais velho. Eliabe tinha uma certa semelhança com Saul, era alto e belo. Não era tão alto como Saul, mas era alto e belo. A Bíblia não diz que ele era tão alto como Saul, mas era alto e belo. Samuel olhou e, para antecipar a coisa, disse: creio que é este aí mesmo, este será o novo rei. Mas Deus dá uma repreensão. Samuel fala: Samuel, tu estás olhando como homem. Eu te mandei aí como profeta, mas você está olhando como homem. Eu não vejo, Samuel, como vê os homens. Os homens veem a aparência, os homens veem grandeza, os homens veem estudo, qualificações humanas. Mas eu vejo o coração, eu sondo o caráter da pessoa. E este aí eu rejeitei. Dos filhos de Samuel, de Jessé, Eliabe é o único que Deus fala que rejeitou. Mas então ele faz passar Abinadab, né? E Deus diz: não é este. Ele faz passar então Chamá, e Deus diz: não é este. E ele passa os 7 filhos diante de Samuel. Os anciãos talvez não estavam entendendo o que era aquilo ali. Jessé também não. Mas Samuel sabia o que estava fazendo. Passando os 7 filhos, os anciãos ficaram em silêncio. Jessé também ficou em silêncio. Ignoraram todos eles que ele tinha mais um filho. Foi a necessidade. Então, Samuel, assustado, vendo que Deus não aprovara nenhum deles, Samuel pergunta: mas são só estes os teus filhos? E de repente, Jessé diz: não. Talvez de uma maneira até assim, sem botar muita atenção no que o Samuel estava perguntando, ele diz então: sim, tem um caçula. Nem nome ele disse para o filho. Tem um caçula, e este caçula está lá no pasto cuidando das ovelhas. Mas por que ele não fora convidado para esta santificação e para esta presença ali do sacrifício? Porque Davi fora ignorado pelos anciãos da cidade primeiro, que podia ter dito a Jessé: Jessé, todos os teus filhos não estão aí. E também pelo próprio pai. Jessé, Samuel, eu não posso apresentar estes filhos a você porque falta um. E também aos irmãos: pai, mas está faltando o menor. Não, todos eles esqueceram a Davi. Todos eles abandonaram a Davi. Todos eles deixaram de lado Davi. Aquela cerimônia não era para o menor. Talvez fosse insignificante a presença dele ali. Mas então, quando Samuel pergunta, Jessé então responde: tem um caçula, tem um menorzinho. Ele está lá no pasto cuidando das ovelhas. Samuel entende: então tem que vir este caçula. Se Deus não aceitou, não quis nenhum desses aí, Deus não apontou nenhum desses, nós só comeremos do sacrifício quando chegar o caçula. E então mandam buscar o caçula, e o caçula vem. E quando o caçula vem, a Bíblia diz que ele era ruivo, ele era de olhos claros e de boa aparência. Mas não devia ser tão impressionante assim, porque Samuel não ficou impressionado com ele. Mas Samuel escuta Deus dizendo para ele: é este aí. Pega o chifre, pega o azeite e unge-o. É este aí, este mesmo. Samuel só obedece. Pega o chifre, pega o azeite e unge então o menor, o caçula, o cuidador de ovelha que estava lá no pasto. O que simboliza o chifre? O chifre simboliza poder, dignidade. E o azeite simboliza unção. Então, naquele momento que Samuel pega o chifre, Deus estava dizendo: eu estou atribuindo a este jovem poder e unção. A vida dele agora, neste momento, mudou.
por isso a Bíblia diz que daquele instante, daquele momento, daquele dia, o Espírito de Deus se apossou de Davi. E a Bíblia diz que Samuel voltou então para Ramá. Possivelmente, Davi voltou para o pasto, mas ele veio como o menor. Ele veio como aquele que cuida das ovelhas, que não fora nem convidado para se santificar e que talvez estava se santificando sozinho lá no pasto. Ele precisava disso. Ele precisava de Deus cuidar dele, porque ele passava noites e dias ali no meio de ursos e de leões e de ladrões que poderiam roubar as ovelhas do pai. Mas ele cuidava. Ele era preparado, com olhos abertos, olhos atentos, para cuidar daquilo que pertencia ao seu pai. E ele volta para o pasto. E então Samuel volta para Ramá. Interessante que Samuel não fez nenhuma cerimônia, como fez com Saul. As honrarias que Samuel deu, parece que não acontece aí como aconteceu com Saul. Samuel disse, olha, vai acontecer com vocês. Samuel ungiu separado do ajudante dele, do servo de Saul. E fala com Saul uma série de coisas que irá confirmar que você é o rei. Mas com Davi não aconteceu nada disso. Não teve profecia, não teve honrarias, não teve abraços e beijos. A Bíblia diz que Samuel beijou Saul e ungiu. Aí a Bíblia não diz que aconteceu nada disso. Só pregou o chifre e o ungiu. Será que Samuel estava temendo ainda a sua morte? Que essa cerimônia foi tão oculta por temor? Mas não importa o temor do homem. Deus estava trabalhando neste momento. Ele fora escondido, esquecido pelos homens. Mas Davi foi achado por Deus e sem ele nada daquela cerimônia poderia acontecer. Quando você vê Miqueias, capítulo 5, versículo 2, você consegue enxergar Davi lá na eternidade de Deus. Você consegue enxergar Belém e Efrata lá na eternidade de Deus. E na eternidade de Deus já dizia que assim deveria ser feito para que de Davi suscitasse, saísse da herança dele, aquele que seria rei de Israel desde a eternidade e para toda a eternidade. Quando você vê a semelhança de Davi num pasto e vê Jesus nascendo numa manjedoura também no pasto, você vê que Deus é perfeito, que Deus não se curva aos nossos conselhos, às nossas observações, que Ele é a profundidade da riqueza, como nós lemos, que Ele é a fonte de sabedoria e de conhecimento de Deus, que os caminhos dele são insondáveis. Inescrutáveis são os seus caminhos e insondáveis são os seus juízos. Ó Deus, assim dizia Paulo. Você e eu lembramos bem dos esquecidos pelos homens. Você está numa igreja há tanto tempo e quando você vai pregar, é simplesmente o irmão Zé que vai pregar, a irmã Maria vai dar uma palavra, quando tem oportunidade. Mas chega um pregador de fora, quanta honraria! Os panfletos se espalham, os jornais falam dele, a televisão fala dele. Ele vai abalar esta cidade. Como, Eliabe abalou os olhos de Samuel. Mas não era ele fora rejeitado. E não foi nenhum dos outros 6 irmãos dele. Todos, Deus disse, não são estes. Mas quando saem lá do pasto, Deus diz, é este aí. Pega o chifre e o azeite e unja-o. E então a melhor cerimônia para Davi não veio de Samuel.
mas veio do céu quando o Espírito de Deus apossa-se dele daquele dia em diante. Você que é esquecido, você que às vezes está nos cantinhos da tua igreja, faz o que deve ser feito, ora ao Senhor, busca ao Senhor, jejue, cuida das coisas do Pai, dedique-se o máximo que puder, porque não importa se os olhos dos homens não te veem, se você está escondido diante dos olhos dele, Deus, ele contempla todos os quatro cantos da terra, não tem nada que não está patente aos seus olhos, e ele vê você, e não importa se você não terá honrarias de homens, o importante é a sua honra vir de Deus, porque você está fazendo bem o que ele te mandou fazer. Deus quer levantar homens e mulheres, talvez sem nome, sem referência, para Deus usá-los, para poder usá-los, para que eles possam fazer a obra do Pai, cuide das coisas do Pai. O próprio Jesus disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Mas esse que diz: eu vim para fazer a vontade do meu Pai, é aquele que desde a eternidade foi separado para ser rei. Deus quer falar com você. Às vezes nós estamos procurando formações, nós estamos procurando ter títulos, honrarias. Eu preciso ser um doutor, eu preciso fazer mestrado em teologia, eu preciso fazer doutorado em teologia, assim eu serei reconhecido. Reconhecido por homens, mas talvez esquecido por Deus. Deus levanta lá do meio da boiada, como eu disse na mensagem ontem. Deus tira de trás das jumentas, Deus tira de trás das ovelhas, Deus faz nascer em manjedoura, Deus faz nascer em casebre. Mas quando Deus levanta e quando Deus surge, os céus fazem festa, a terra se comove, porque Deus é Deus e tudo que Deus faz, está escrito lá em Gênesis, tudo que Deus faz é bom, é frutífero, é produtivo, escondido pelos homens, mas achado por Deus. Seja você esta pessoa, que ninguém nunca olhou para você com bons olhos, ninguém nunca achou que você seria alguma coisa nesta vida, mas Deus quer te dar a chave dos céus para você mover céus e terra. Deus quer te dar a boca dele em você, para quando você falar, ele respaldar o que você fala, e ele diz: irá acontecer, porque eu estou usando o meu servo e a minha serva para abrir a sua boca e profetizar. Você sabia que Deus quer fazer isso com você? Mas o seu segredo está no pasto. Faça do teu quarto o teu pasto. Faça dos teus aposentos o teu pasto. Faça da tua Bíblia o teu pasto. Esconda-se em Deus. Não tente aparecer fora do tempo de Deus, porque no tempo certo Ele mandará buscar você. Quando faltar palavra naquele pregador que for anunciado com toda a grandeza, é você que Deus vai usar. Quando faltar unção para expulsar um demônio, Deus vai lembrar do chifre, que simboliza também o Espírito Santo, que simboliza poder, e Ele vai usar você para dizer: demônio, saia no nome de Jesus. Quando faltar médicos, ou algum usado para interceder por uma enfermidade, Deus vai levantar você. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer de você notável diante dele, diante dos homens, mas da maneira dele, com toda simplicidade, com todo jeito humilde de ser, mas com a glória dele em você. E você verá que vale a pena ter uma vida íntima de pasto com Deus. O salmista disse:
que Ele pode te levar a pastos verdejantes e a águas tranquilas, e Ele irá refrigerar a tua e a minha alma. E quando a mesa estiver posta, Ele mandará buscar por você, porque ninguém comerá antes que você chegue, porque é Deus que quer te honrar. Deus abençoe você com esta palavra e te faça se jogar aos pés dele. E faça com que você seja abençoado e abençoada no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu. Teremos sequência nesta mensagem amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe você e família. Que Deus traga unção para tua casa. Que Deus traga alegria para tua casa. E que Deus cure as enfermidades que houver na tua casa, trazendo provisão de mantimento para o teu celeiro. E que Deus te dê a alegria de uma alma que pertence a Ele, em nome de Jesus. Um abraço meu, pastor Riva Martins. E até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu no nome de Jesus.